Bem-vindos ao mais artístico e divertido canal do YouTube! Hoje é dia de obras incompreendidas, nós vamos falar de arte contemporânea, então uma obra bastante curiosa do Damien Hirst, A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Então essa obra já é bastante curiosa, porque ele apresenta um tubarão-tigre morto de 4 metros de comprimento dentro de um tanque de vidro. Então o título da obra, né, A Impossibilidade da Morte na Mente de Alguém Vivo, já denota aí o interesse do artista pelo tema da morte. Ele, inclusive, o artista que fez aquela caveira cravejada de diamantes, da qual a gente já falou rapidamente num vídeo aqui no canal, sobre algumas obras bizarras. E essa foi a primeira obra dessa série que ele fez, depois com outros animais mortos dentro de tanques, por exemplo, uma ovelha. Essa série chamada, então, História Natural, fazendo referência, né, aos museus de história natural que mostram aí, por exemplo, animais empalhados. Então já esse título, A Impossibilidade da Morte na Mente de Alguém Vivo, ele tá querendo dizer, então, como é difícil para nós, né, seres vivos, alguém que nunca experimentou a morte, porque meio que não dá para experimentar a morte, tá vivo, né? Como é difícil a gente entender a morte, como é realmente uma coisa que a gente sabe que vai chegar para todo mundo. A gente já viu várias pessoas morrerem na maior parte das vezes, né? Algum conhecido, algum familiar já morreu, mas é difícil a gente entender essa ideia da morte. Mas essa morte aí que chega para todos. Então essa obra, ele teve a ideia, ele ainda estava na universidade e ele conseguiu realizar, né? Porque imaginem que é uma obra muito cara de ser realizada, porque teve que comprar um tubarão aí inteiro morto, teve que montar toda essa estrutura do aquário e tal, e ele conseguiu realizar essa obra com o patrocínio de um galerista e colecionador bastante importante chamado Charles Saatchi. Esse nome Saatchi hoje é muito famoso porque esse empresário fundou aí uma imensa galeria online de venda de obras de arte. Então é um nome muito famoso aí no meio da arte no geral, não só da arte contemporânea, mas quase qualquer artista pode colocar aí suas obras para vender nessa galeria online. E então o artista conseguiu realizar essa obra ainda jovem, mas ele teve a ideia da obra enquanto ele estava na universidade. E o que a gente vê aqui então? Tem esse tubarão dentro do vidro. E o vidro já é um material que o artista acha bastante interessante, porque por um lado o vidro é sólido, mas ele é transparente. Então ele é sólido, mas você vê através dele. Ele é um material frágil, então de certa forma ele é efêmero, né? Ele pode quebrar facilmente, ele pode ser destruído, estragado facilmente, mas ele também pode machucar facilmente. Além disso, ao mesmo tempo, o vidro proporciona proximidade. Então, se a gente tivesse pessoalmente aí frente a essa obra, a gente estaria ali pertinho do tubarão. Mas, ao mesmo tempo, tem-se a distância, porque não se pode encostar no tubarão, por exemplo, e o tubarão, se estivesse vivo, não poderia encostar em você, por causa justamente que existe o vidro aí. E é interessante que o vidro, por causa dos ângulos, mesmo esse animal estando morto aí dentro desse formol, ele parece ter um certo movimento por causa desses ângulos. Então se você andasse, né, se a gente estivesse aqui com a obra pessoalmente, eu estivesse andando em volta da obra, poderia ter a ilusão de movimento por causa dos ângulos do vidro andando aí em volta dessa obra. Então o tubarão pareceria vivo. O fato do animal escolhido por ele ter sido um tubarão, segundo ele, foi por causa da natureza intrinsecamente assustadora do tubarão. Mas o tubarão não é intrinsecamente assustador. Intrinsecamente é algo que é daquilo e é assustador e é isso. Mas quando eu fui procurar sobre essa obra de arte, quando eu fui pesquisar para escrever o texto que eu publiquei no meu site e no qual estou me inspirando para fazer este vídeo, eu achei um artigo muito interessante que fala então sobre o tubarão, o capitalismo e o sublime. Sublime, que é todo um conceito artístico que a gente já falou aqui no canal, vou deixar o vídeo. A gente falou em um vídeo recente aqui sobre uma obra do Caspar David Friedrich, O Caminhante sobre o Mar de Névoa. Então, que o sublime é um conceito que existe desde a antiguidade, mas que ficou muito em voga no século XVIII e XIX, mas que voltou muito à moda no século XVIII. Então, que fala de algo na natureza
que é belo, que é assustador, que é fascinante ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma paisagem cheia de neve. É belíssima, mas você vê o quanto o homem é pequeno em relação àquela paisagem grandiosa. A natureza também como sendo perigosa, então se tiver uma avalanche você pode ali morrer. Então é algo fascinante, belo, mas também assustador e grandioso. E é justamente o que a gente tem aqui nessa obra com este tubarão. Então, segundo o escritor deste artigo, o Luke White, que fala sobre capitalismo, a figura do tubarão e o sublime, segundo ele, na Idade Média, o tubarão não era essa figura assustadora, apavorante, que devora tudo que a gente tem imagem hoje. Até porque nós sabemos que, na verdade, muitos tubarões, eles não são esse bicho que sai devorando tudo, que se estiver lá na água com ele vai te comer. São algumas espécies. Tem espécies que não nem comem gente, que comem, sei lá, plâncton. Não sei se plâncton exatamente, mas esses bichinhos pequenininhos que não é ser humano. Então, né, nem todo tubarão vai te comer vivo. E justamente na Idade Média, o tubarão era chamado de cão do mar. Não era essa figura absurdamente assustadora que a gente tem na cultura contemporânea e que foi se tornando cada vez mais forte por causa de várias coisas, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, filmes que tem gente ficando sem perna, que tem tubarão comendo gente e tal. Então, que aumenta ainda essa imagem do tubarão como essa fera super assustadora que sai devorando tudo. E segundo o Luke White, justamente a figura do tubarão como devorador é ligado à ideia do capitalismo. E curiosamente, o Damien Hirst é um dos artistas mais valiosos do mundo. Acredita-se que ele seja bilionário, e não somente devido a muitas obras muito interessantes que ele tem, mas é também seu talento de marqueteiro e ao seu grande ateliê repleto aí de assistentes que produzem muitas obras quase que em série. Então realmente é aí uma produção capitalista de obras de arte. Mas o fato é então que essa figura do tubarão como devorador, esse monstro terrível e tal, corresponde a essa ideia do sublime, por causa dessa ideia que a gente tem hoje, né, do tubarão como devorador, assustador e tal, esse monstro aí. Então, por um lado, o tubarão é um animal muito belo, ele tem essa grande beleza, mostra essa grandiosidade na natureza, mas ao mesmo tempo também é assustador. E o artista identifica, então, tudo isso à ideia da morte que é quase que sedutora para alguns. Então, a gente teve, por exemplo, sei lá, no romantismo, que existia todo esse ideal que a morte era romantizada. Em muitos momentos aí tem-se a romantização da morte. Então a morte aí que pode provocar sentimentos muito ambíguos. Então esse monstro, de um lado, exercendo um certo fascínio, mas também sendo muito assustador como a morte. Se a gente olha, sobretudo, essa obra de frente, o tubarão com aquela bocona aberta, é muito assustador. O tubarão que parece aí vivo é quase como se fosse uma imagem visual, né, da morte, da qual nenhum de nós vai escapar, né? Não tem como viver para sempre, não tem como não morrer. E esse tubarão que tá morto, mas parece vivo, passa justamente essa ideia, que ninguém escapa aí dessa morte. E talvez justamente relacionando com o título, né, a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo, a morte se torne mais possível, mais palpável através da imagem desse tubarão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu devo fazer mais um vídeo sobre uma obra do Damien Hirst, aquela caveira cravejada de diamantes, então For the Love of God, que eu falei rapidamente num vídeo, mas eu vou dedicar um vídeo todo a ela. Se tiver outras obras do artista das quais vocês também gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo sobre o sublime, se vocês tiverem interesse, e um link para o vídeo sobre o Caminho de Mar de Névoa, do Caspar David Friedrich, que também tem muito a ver com o sublime. Então é isso, beijinhos e até a próxima!